Olá, muito boa noite. Estamos começando uma entrevista coletiva de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a inclusão social de pessoas com deficiência, porque Campinas passou desde o último dia 11 a ter uma secretaria para cuidar disso. É a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. E a secretária, a primeira secretária dessa pasta é a Emanuele Alckmin, que é também deficiente. É deficiente visual. Estou só visando porque ela é tão assim, bonitona, etc., cheia de charme. Mas qual é o problema dela? Deficiente visual. E conosco está Zezé de Lima também. Bom, boa noite, Emanuele, tudo bem? Boa noite, Zé. Boa noite, Zezé. Estou muito feliz de estar aqui, tudo bem? Boa noite, telespectadores. Emanuele, que é advogada também, né? Já esteve aqui até nos visitando em outras ocasiões como advogada de empresas. Zezé de Lima, muito boa noite. Estamos aqui com a Emanuele. Boa noite, Zé. Estamos aqui com a Emanuele. A primeira pergunta, eu estava conversando com ela aqui no estúdio, gente, antes de começar a gravar. E a primeira pergunta para ela que eu fiz foi: Emanuele, acho que seus pais foram diferenciados. O que eles fizeram para ter uma filha como você, para vencer todas as barreiras? Vamos começar por aí, conta para eles também. Vamos começar. Obrigada, Zezé. Realmente, meus pais foram diferenciados e assim, a pessoa com deficiência, ela precisa muito da família. Eu tive retinoblastoma com 6 meses de idade, que são cânceres nos 2 olhos, né? E eu estou falando de 79 era muito provável até uma questão de morte por esses cânceres. Então, a minha mãe, eu falo que ela é a melhor planejadora estratégica que eu conheço, porque ela disse que quando me entregou no centro cirúrgico, falou para Deus assim: olha, se minha filha voltar com 10 anos, eu prometo que ela vai viver sozinha no mundo, né? Então foi isso, a minha mãe me criou para o mundo, então eu aprendi tudo o que eu precisava, fui alfabetizada com 5 anos de idade em Braille, fazia o contraturno das escolas, vivi na época da integração, né? Então a gente precisava ser muito normalizado para poder frequentar os meios, que graças a Deus isso acabou hoje em dia, né? Ou é para acabar, ou a gente tem que lutar. Mas com 10 anos, eu brinco que eu cozinhava muito melhor que eu cozinho hoje, porque hoje eu descobri o delivery, o telefone, graças a Deus, né? E aí, assim, mas eu limpava a casa, eu andava sozinha, ia para a escola sozinha de ônibus, eu morava em Marília. Então, assim, foi a visão da minha mãe de me criar para o mundo que me fez essa pessoa que eu sou hoje. Assim. Muito bem. E uma coisa que ela disse, gente, que eu achei muito interessante, foi que, diferentemente ela tem câncer, ela vai ser cega, ela foi tratada como uma sobrevivente. Então, isso, assim, não é uma pessoa que ficou cega, é uma pessoa que naquela época sobreviveu a um câncer. Isso faz uma diferença muito grande. Emanuele, e você é secretária, né, para cuidar dos interesses, da vida dessas pessoas com deficiência. Esse contato que você está tendo agora com essa população que tem problemas parecidos com o seu, qual a impressão que você está tendo? A impressão, assim, eu sempre tive contatos com trabalhos de forma muito voluntária, muito dentro do sistema, né? Eu falo que eu tive as oportunidades de abrir caminho, de transformar algumas realidades. Então, eu fui a primeira estagiária cega do Ministério Público no estado de São Paulo, eu tive a primeira prova batida para juíza em Braille pelo TJ, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu consegui transformar alguns programas de inclusão de empresas, mesmo no jurídico, sempre dando ideias e dizendo: olha, a gente precisa empregar, a gente precisa empregar. Então, assim, eu sempre tive contato, mas agora como governo e com a população de Campinas, eu tenho sentido algumas questões, sentido que nós temos hoje 15%, segundo o IBGE, de pessoas com deficiência na cidade de Campinas. Eu estou falando aí de mais ou menos 150 mil pessoas. Eu não vejo, eu não encontro essas pessoas na rua, eu não encontro essas pessoas nos espaços públicos, nos eventos públicos. Então, a gente está tentando na Secretaria fazer ações culturais, ações educacionais que permitam a convivência da pessoa com deficiência nos espaços que são delas, nos espaços públicos. Nós fizemos, por exemplo, no último sábado, uma visita monitorada com libras e com audiodescrição na Bienal do SESC. Nós fizemos... E como foi? Teve bastante adesão? Não, nós precisamos que as famílias saibam que nós estamos fazendo isso, Zezé, porque a adesão ela foi muito pequena, ela tem sido pequena,
porque as pessoas com deficiência, elas pensam assim, eu não vou sair de casa para ter mais transtorno. Então, eu não vou para um lugar em que eu não vou ter uma audiodescrição, eu não vou para um lugar onde eu não vou ter algo de libras, que eu vou poder me comunicar, eu não vou para um lugar onde eu não tenho um espaço acessível. Nós não saímos de casa para ter transtorno. Pensa bem, a fila no cinema no sábado à noite já irrita. Mas, ai, por que eu estou aqui? Eu não acredito que eu estou aqui, né? Então, com esses transtornos todos, as pessoas acabam não saindo de casa. E nós estamos precisando de que as famílias saibam, entrem em contato conosco, porque nós estamos fazendo ações culturais e de lazer para que as pessoas com deficiência usem os espaços que são dela. Porque a cidade de Campinas é de todos nós, é minha cidade. Com deficiência ou não, eu tenho o direito de estar nos teatros, eu tenho o direito de estar nas praças, eu tenho o direito de estar nos espaços públicos, no SESC. Então, assim, a gente está aqui para promover isso, né? Bom, Emanuele, de todos os pontos que a gente tem que melhorar na cidade, eu acho que onde a gente mais andou foi na acessibilidade, apesar de ainda estar anos-luz do que é necessário. Foi. A gente andou muito na acessibilidade arquitetônica, né? Eu sei, quando eu estou dizendo isso, tem muita gente pensando, mas tem rampa na frente de poste. É verdade, infelizmente tem. Tem uma região aqui que a gente já está mudando, que tinha uma rampa para cadeirante na frente do poste do semáforo, assim, né? Então, não dá. Mas é boa a intenção sem a visão global, né? Então, a gente está treinando, a gente vai começar a dar um treinamento também para o pessoal da ENDEC que faz isso, para explicar o porquê eles estão fazendo isso, a gente vai melhorar. A acessibilidade arquitetônica em Campinas, ela melhorou muito de 10 anos para cá, isso não tem como dizer. E com a luta das pessoas com deficiência, do movimento mesmo, a gente teve muito pouco apoio do poder público para fazer essas mudanças, mas foram feitas, né? Manoeli, sobre acessibilidade, sobre transporte, por exemplo, né? Já temos muitos ônibus, né? 54% dos ônibus já estão com acesso para deficiente, cadeirantes e tal. Até o ano que vem, todos estarão tendo que ter essa condição de acessibilidade. Mas a minha pergunta para você é com relação à educação do nosso povo. Eu já ouvi reclamação, por exemplo, de pessoas com deficiência, primeiro, de que a população às vezes reclama porque atrasa o ônibus, porque demora o cadeirante para subir. Para embarcar. Aí a população reclama. Às vezes, motorista também, eu já ouvi reclamação de motorista que não para porque ele está meio atrasado, se parar para subir, embarcar um cadeirante, vai atrasar mais ainda. Como é que está a educação do nosso povo para poder conviver com as pessoas que têm esse tipo de limitação? E como a gente melhora isso, assim, você tem alguma ideia? Isso é um dos pilares da secretaria, porque a gente vai trabalhar com 3 pilares básicos, né? O primeiro é fazer esse censo da pessoa com deficiência, para saber onde elas estão em Campinas. O segundo é fazer toda uma vistoria dos espaços para a gente adequar de forma arquitetônica. E o terceiro é capacitação das pessoas de Campinas, sejam funcionários, sejam não funcionários, mas a gente vai trabalhar muito com a educação das pessoas em Campinas, tanto das próprias pessoas com deficiência, quanto das pessoas que não têm deficiência na cidade de Campinas para a convivência. Isso é uma questão cultural, é interessante. Outro dia eu estava estudando, no Canadá tem fila de pessoas para adotar crianças com síndrome de Down. Porque a cultura do Canadá é que as pessoas com síndrome de Down são anjos que ajudam os casais. São anjos que ajudam as pessoas a se tornarem mais humanas. Então, você tem fila para adotar a criança com síndrome de Down. Claro, nem tanto lá, nem tanto cá, né? Porque pessoa com deficiência, ela é uma pessoa, então... Não trate como anjo também, nenhuma né? pessoa é anjo, né? Vamos combinar que ser humano não é anjo, ainda bem, né? Senão seria, né, muito chato, mas assim... olha o que a cultura faz com a forma de ver a pessoa com deficiência. Nós temos uma cultura do Brasil... um complexo de inferioridade cultural muito grande. A gente nunca se acha bom o suficiente. A gente sempre faz piadinha com a gente mesmo.
Então, o atrasar para o trabalho, porque um cadeirante está embarcando, reforça o meu complexo inferior. Reforça essa sensação que eu tenho, por que eu tenho que atrasar para trabalhar, porque tem um cadeirante? A gente precisa mudar essa cultura e saber que, primeiro, que a gente é um país fantástico. A nossa legislação para pessoa com deficiência é uma das melhores do mundo, porque recebeu a Convenção da ONU como status constitucional. Muita coisa que a gente faz é muito boa. E tem coisa que a gente faz muito melhor do que os outros países por aí. Então, a gente precisa mudar aqui dentro para a gente poder olhar para a pessoa com deficiência sem o reforço da fragilidade, da incapacidade e do complexo de inferioridade que a gente tem. Isso é um problema. A gente precisa saber que a pessoa com deficiência tem o direito de embarcar no ônibus e que o motorista vai ter que descer e acionar o elevador. E, né, a gente vai ter que começar a lidar um pouco com isso. Bom, vamos fazer aqui um intervalozinho, a gente já volta já com a secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Emanuele Alckmin. Entrevista coletiva dá só um minutinho e já volto. Até já. Entrevista coletiva de volta com a secretária municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Emanuele Alckmin. Emanuele, todo mundo vê, eu já vi, né? Vários estabelecimentos comerciais, lojas, supermercados, etc. Precisamos de pessoas com deficiência. Por quê? Porque tem uma lei que obriga... Essa lei que ela falou que é uma das mais evoluídas do mundo, ela traz isso como uma das questões. Mas para colocar um anúncio desse, é sinal que as empresas estão tendo dificuldade para contratar ou de encontrar pessoas para serem contratadas, pessoas com deficiências. E aí, os nossos deficientes estão se preparando para o mercado de trabalho e para atender uma legislação tão moderna como essa? Por que da dificuldade hoje em se conseguir essa mão de obra? Pergunta complexa. Tem alguns pontos para serem colocados. Primeiro que a lei de cotas, apesar de ser antiga, tem um pouco mais de 20 anos aí, ela só começou a pegar com a ajuda do Ministério do Trabalho, que começou a fiscalizar as empresas, que é que eu brinco, a gente tem algumas coisas no Brasil que a gente só muda com a multa, né? Então, a gente só passou a usar o cinto de segurança não porque a gente acreditava que ele salvava a vida, mas pela multa. E é o que aconteceu com a lei de cotas, né? Então, eu tenho alguns problemas aí, eu tenho algumas dificuldades. A primeira é da família. A família fala, eu não vou expor o meu filho com deficiência para trabalhar. E aí eu te digo, gente, você está privando o teu filho da sensação de utilidade, que é um dos valores mais legais do ser humano. É muito gostoso você chegar em casa com um sentimento de dever cumprido e de ter produzido alguma coisa para a sociedade, né? Ainda que às vezes você chegue em casa e você saiba que você não fez metade da tua agenda, mas você sabe que fez alguma coisa. E você, quando quer super proteger o teu filho, com todo o amor do mundo, e não deixá-lo para o mercado de trabalho, você está privando ele dessa sensação que é tão legal para todo ser humano. Dignifica, né? Que dignifica, que faz bem, né? Então, a gente tem um problema com a família. O segundo problema é a empresa mesmo. A empresa pensa assim, o deficiente vai dar trabalho, a pessoa com deficiência vai dar trabalho, a pessoa com deficiência vai ser um transtorno, como que eu vou lidar, como que eu vou dar bronca, como que eu vou corrigir, como que eu trato, Então, o gestor que está super atarefado e pressionado para a entrega de resultado, ele fala assim, eu não quero trabalho. A verdade é essa. Como que eu mando embora? Como que eu trato igual outro funcionário, né? E eu te digo assim, os gestores, façam reflexão. Você tem muito funcionário na tua equipe que te dá trabalho e que não é deficiente. Então, tem uma pessoa cega que subiu o Everest e no documentário ele falou assim, olha, o problema é o seguinte, se eu subir o Everest vai ser que eu subi apesar de ser cego. E se eu não subi porque eu sou cego. Então, assim, não vai ter jeito mesmo. Então, assim, gestor, vamos parar para pensar. Você tem muito funcionário na tua equipe que te dá trabalho sem deficiência. Então, também tem esse estigma de que o deficiente vai dar mais trabalho. A terceira coisa é que... Mas isso já não está superado com a lei que obriga a ter essa cota de funcionários com deficiência? Não está, Zé. A realidade... Não há fiscalização, então? Tem fiscalização, mas
Tem decisões, às vezes, de pagar multa, porque não consegue encontrar a pessoa com deficiência, porque a família não deixa se qualificar. Tem dificuldade que é do poder público mesmo, tem empresas que o meio de transporte para você chegar lá não permite que uma pessoa com deficiência, infelizmente, chegue. Tem a questão da própria pessoa com deficiência de não se qualificar, e às vezes porque não tem cursos que permitam essa qualificação. Então, em Campinas, hoje tem cursos que qualificam as pessoas com deficiência, e eu imagino, assim, a dificuldade também por causa das peculiaridades. Isso, né? Você tem que entender que tem deficiências que são muito boas para determinados tipos de trabalho. Então, você treina uma pessoa com deficiência intelectual para controle de qualidade, é muito interessante. Ela é o melhor controle de qualidade. Em Osasco, tem um trabalho numa siderúrgica fantástico. Eles aumentaram o lucro porque a pessoa com síndrome de Down não deixa passar o que pra gente que não vê e que fala, tá bom, vai assim mesmo. Ele não tem esse tá bom, vai assim mesmo. Ou é ou não é. Então é muito legal. Campinas tem alguns projetos. Eu conheço, por exemplo, o projeto, eu estou conhecendo agora os projetos existentes, então se eu fizer alguma injustiça, por favor, me procure, apresente o projeto e eu venho aqui e digo de novo, olha, esse projeto é ótimo. Mas assim, eu conheci o Oficina do Futuro, do Eldorado, que ele treina pessoas para lidar com tecnologia pesada, de mainframe, assim, muito legal. E treina todo tipo de pessoa com deficiência. E aí, o que acontece? Ele fica ali perto da Unicamp. Então, o poder público tem que providenciar de alguma forma o transporte. A gente também tem a nossa parcela de responsabilidade. Quantas pessoas tem lá no Instituto Eldorado? Olha, eles já treinaram muita gente, porque esse projeto, eu não vou lembrar dos números agora, porque eles treinaram. Acho que esse projeto é de 2008, a partir então é muito antigo. E eu lembro que eu fui a primeira estagiária deles, em 2001, que eles tiveram contato com a pessoa com deficiência, que foi eu e mais uma, né? Eu fui no jurídico e a outra foi no RH, né? Então, eles começaram a ter contato ali e isso germinou para esse projeto, que foi de trabalhar com tecnologia. Então, nós temos algumas empresas que têm um programa de inclusão satisfatório em Campinas, a gente tem, acho que no Norberto também, no Instituto Norberto, tem um trabalho de ensinar pessoas com deficiência intelectual a montarem circuitos eletrônicos, os CIs, que a gente precisa para vários aparelhos. Então, tem alguns projetos muito interessantes aí de capacitação. Mas da prefeitura não tem? Não, a gente está sentando com o Ceprocamp e com a Secretaria de Trabalho e Renda. Nós vamos sentar com as empresas agora, depois da legalização, para poder falar, olha, o que você precisa, em que eu preciso te qualificar. E Zezé e Arnaldo, me dá um tempo, eu preciso falar com as famílias aqui agora, que mesmo que vocês recebam o benefício, o BPC, que é muito importante para a tua renda. O que é o BPC? É um benefício que a Previdência Social, a Assistência Social dá para a pessoa com deficiência de baixa renda. Então, as famílias têm medo que, se colocar a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, vai perder esse benefício. Deixa eu dizer uma coisa, quando a pessoa perdeu o emprego, se perder o emprego, vocês podem voltar a receber esse benefício. Hoje já é lei isso, o INSS volta a pagar esse benefício para você. Então, não priva o teu filho da experiência do mercado de trabalho, não priva, eu sei que dá medo, pai e mãe, vô, eu sei que esse benefício é usado muitas vezes para você comprar comida, porque você não tem condição de deixar o seu filho pela dependência que ele tem de você. Mas não priva ele do mercado de trabalho, porque se ele sair, você volta a receber. Vai fazer tão bem para o teu filho estar no mercado de trabalho. Bom, então, você já elencou aqui, ou pelo menos trouxe um benefício, alguma coisa que o poder público faz. Isso. Agora, o poder público dá algum incentivo para empresas, já que deu a obrigação de cota para eles, para as empresas, tem algum tipo de benefício para essas empresas que cumprem a lei? Zé, não tem. Nós estamos querendo criar aqui em Campinas, em primeira mão, uma rede de empresas. Nós estamos conversando com as empresas, das grandes empresas da região metropolitana, para a gente sentar e discutir isso. Já deixo aqui o meu convite a vocês, empresas, porque nós vamos sentar e conversar para saber como que a gente equaciona isso. Legalmente não tem nenhum benefício, mas em termos de imagem dá para fazer um selo.
Em termos de imagem, a gente tem o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa de São Paulo, que aumenta o valor da ação. Então, assim, a gente tem condições de facilitar. Agora, Zé, vale lembrar também que muitas deficiências adquiridas provêm de acidente de trabalho, né? Então, a empresa, ela emprega, mas ela também, infelizmente, produz uma massa de pessoas com deficiência. Então, essa cota é responsabilidade também dela, né? Hoje, assim, dos segmentos de produção, quais são os que geram mais acidentes? Ainda é a construção civil? Construção civil ainda, pelo KNAI, né? Pelo grau de risco. A gente está aí na construção pesada, a gente tem nesse ramo é grande o número de acidentes, sim. Tá. Bom, Emanuele, então, para fechar aqui o programa, quais os primeiros passos que você vai tomar, já agora, imediatamente, para a gente poder ver a sua secretaria funcionando em pleno vapor? Ok. Zé, a gente já começou a delinear tudo isso desde janeiro, nós já fizemos algumas ações interessantes na cidade, por exemplo, a concha acústica, hoje ela é acessível, integralmente acessível. Nós já fizemos um curso de capacitação de Libra para os servidores, vamos fazer um curso agora para os servidores públicos de audiodescrição, temos uma parceria firmada com o CTI, nós estamos desenvolvendo aí, que é o Centro de Tecnologia de Campinas, que está desenvolvendo conosco um convênio para a gente trabalhar com projeto de desenvolvimento. Então, eu vou testar equipamentos de acessibilidade num dia a dia de um escritório, de um gabinete, de uma secretaria, num dia a dia de loucura. Nós já estamos fazendo isso para que esses equipamentos sejam melhores utilizados pelas pessoas com deficiência. Nós estamos com parceria com o SESC para a gente fazer ações culturais acessíveis plenamente. Então, com libras, com audiodescrição, com lugares para cadeiras de roda. Assim, por favor, procurem esses nos livrinhos do SESC, na nossa divulgação. Nós vamos estar fazendo sempre ações culturais. Isso já começou, a gente já fez. A gente já está implantando em fase de teste o Buzz Alert, que é um sistema de alerta de ônibus para a pessoa com deficiência visual saber que o ônibus está chegando no ponto, sem precisar de outra pessoa, para dar autonomia a ela. Vamos começar agora com as vistorias em vários locais para a gente verificar a acessibilidade e priorizar a demanda. E já estamos com conversa muito estreita com a INDEC para a gente melhorar a questão do transporte específico, que é o PAI. Nós vamos precisar fazer algumas mudanças, que nós vamos estudá-las com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, para que seja uma mudança de nós para nós. Ok, Emanuele, muito obrigado pela sua presença, sucesso aí na sua secretaria, nessa nova empreitada, viu? Muito obrigada, Zé Arnaldo, muito obrigada, Zezé, muito obrigada, boa noite a todos vocês telespectadores. Obrigado, Zezé. Obrigada, Zé, obrigada, Emanuele, boa noite, pessoal. Boa noite a todos, a entrevista coletiva estará de volta no próximo domingo, esperamos você, até lá.